Boa tarde. Este é a segunda aula do curso de otimização estrutural do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica de São Paulo, da USP. Essa aula vai, então, falar sobre as bases matemáticas para a otimização estrutural. Ela é a segunda aula, segundo a previsão do nosso calendário, e nós vamos seguir a bibliografia já comentada, que basicamente são os livros de minha autoria em português e em inglês. Como já comentei, a otimização em qualquer área e também na engenharia de estruturas, ela era feita até bem pouco tempo atrás com base no sentimento do projetista, né, da capacidade dele baseado em projetos que ele já fez e assim por diante. O que nós queremos fazer aqui é alguma coisa que seja independente dessa capacidade do projetista. E para isso vamos usar a matemática, principalmente o cálculo diferencial, que foi inventado lá 300 anos atrás pelo Newton e pelo Leibniz. Nós vamos usar uma notação vetorial e matricial. Os vetores vão ser indicados por uma letra romana minúscula em negrito, e um vetor é um conjunto de valores que formam um espaço, né, n-dimensional, conforme o número de dimensões do vetor. Como exemplo, em 3 dimensões, no nosso espaço, né, de 3 dimensões, nós teríamos 3 coordenadas para indicar um ponto. Então, um vetor pode ser também chamado de ponto. E esse ponto, ele pode caminhar no nosso espaço se esses valores, né, x1, x2, x3, até xn, forem valores dependentes do tempo ou de alguma outra variável independente. Uma operação muito importante nesse curso é o produto escalar de dois vetores, né, x vezes y. Isso aqui, como o próprio nome diz, dá um número, né? E ele pode ser representado por x transposto vezes y, ou, que também vai dar a mesma coisa, a somatória para i igual a 1 até n de cada uma das coordenadas xi pela respectiva coordenada yi. Esses produtos escalares são muito frequentes na matemática e na física, e o Einstein propôs, então, uma convenção de que sempre que eu tiver num monômio uma repetição de índices yi vezes yxi, né? É uma repetição de índices aqui, eu estou querendo dizer que isso aí é um produto escalar. É uma somatória que não está escrita aqui, só para economizar, né? Para não precisar escrever a somatória. E quando o y é o próprio x, né? O produto escalar do x pelo x, tirando a raiz, vai nos dar o comprimento do vetor, ou sua norma, né? As matrizes neste curso vão ser indicadas por letras romanas maiúsculas em negrito. Ah, o grande, a grande palavra aqui no nosso curso são funções, né? Uma função f de x é um procedimento, né, um algoritmo que pega os valores de x e transforma em valores de f. Por exemplo, x quadrado é uma função, né? Pega o valor do x, eleva ao quadrado e joga no lado esquerdo. Essa é uma função de uma só variável, mas nós vamos trabalhar no nosso curso com funções de várias variáveis, na maior parte dos casos. A função de uma única variável, se nós quiséssemos achar um mínimo ou um máximo, nós já sabemos, aprendemos no cálculo diferencial que é só derivar e igualar a zero para saber qual é o valor de x para o qual nós temos o máximo ou o mínimo dessa função. Isso só tem sentido para funções não lineares, claro, né? Porque uma função linear,
vocês já sabem que não tem máximo nem mínimo, né? Ela vai para o infinito dos dois lados. Para funções de várias variáveis, f igual a f de um vetor x de variáveis, por exemplo, de projeto. Então, essa função f de x aqui é uma função do x1, do x2, etc., até xn. É, de novo, né, um procedimento, uma formulinha que transforma os valores do vetor em um número f, né? Então, sai de um vetor e vai para um escalar. Da mesma forma, nós podemos ter um vetor de funções de x, tá? Então, aqui temos um vetor g do vetor x, que é composto por várias funções, g1, g2, etc., até gm, cada uma delas função de x1, x2 até xn. Como vocês estão vendo, eu tenho n componentes no meu vetor, mas eu posso ter apenas ou m funções. Então, esses dois valores não são necessariamente iguais, né? N seria o número de componentes do vetor e m o número de funções desse vetor de funções. Como nós vamos trabalhar com máximos e mínimos, vamos precisar de derivadas. Quando nós temos uma função de várias variáveis, as derivadas são sempre derivadas parciais, né? Nós estamos derivando a nossa função em cada uma das componentes do vetor. Então, usamos esse letra grega delta minúsculo. Del f de x, del xi, é a derivada parcial dessa função em cada um dos x, para ir variando de 1 até n. Uma coisa muito importante é o vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? É um vetor onde a gente coleciona todas as derivadas parciais da função de x nas coordenadas x do vetor. Então, é representado por um operador que é um delta aqui virado, né? De cabeça para baixo, com uma flechinha. Então, se chama nabla. Então, aplicando o nabla na função, nós temos, então, um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em x1, x2, x3, etc., até xn. Se nós derivarmos novamente, teremos as derivadas segundas, né? Del2, f de x, del x1, del xj, para i e j variando de 1 até n. A coleção de todas as derivadas segundas da nossa função do vetor x compõe uma matriz n por n chamada matriz hessiana. A matriz hessiana é obtida aplicando o operador nabla sobre o vetor gradiente. Seria indicado aqui como nabla quadrado da função f de x, e aqui nós temos, então, as derivadas parciais, né? Del2 f de x, del x, del x, del x1, del x1, depois del x1, del x2 e assim por diante, né? A última componente aqui seria del2 fx, del xn, del xn. Outra matriz importante para nós é a matriz jacobiana, que é uma coleção de derivadas primeiras de um vetor de funções de x, né? Aquele vetor em que cada componente era uma função de x. Então, função g1 de x, g2 de x e assim por diante. Então, se eu aplicar o operador nabla no vetor g, nós vamos ter essa matriz chamada jacobiana. Então, tem aqui del g1, del x1, del g1, del x2 e assim por diante, até del x1, del xn. Depois, aqui, por exemplo, na última linha, del gm, del x1, del gm, del x2 e assim por diante. Como vocês estão vendo, como eu tenho n componentes no meu vetor x e m funções no vetor g, essa matriz não é necessariamente quadrada, né? Só nos casos em que
eu tenho o mesmo número de funções que o número de coordenadas do vetor x. A outra propriedade, a outro procedimento matemático muito importante são as expansões em série de Taylor. A ideia básica é a seguinte: se eu tiver o valor da minha função num ponto A e quiser achar o valor dessa função num ponto x perto dela, cuja distância entre as duas d é x menos a, nós podemos achar esse valor por uma série infinita que tem como primeiro componente o valor da função naquele ponto A, a segunda componente é o valor da derivada primeira da função nesse ponto A vezes a distância, depois meio da distância ao quadrado vezes a derivada segunda da função no ponto A e assim por diante. Essas linhas aqui quer dizer derivadas em x, né? Porque só temos uma variável no caso, que é x. Mas se a nossa função for uma função de um vetor de x, aí nesse caso, nós temos um valor dessa função num ponto A, esse ponto A é um vetor, né? É uma coleção de valores. E queremos achar num outro ponto x. E a distância é um vetor, né? O vetor distância d, que é o vetor x menos o vetor a. Então, a nossa expansão em série de Taylor vai ficar assim. Eu quero achar a função, o valor da função no ponto x, partindo do valor da função conhecido no ponto A. A segunda parcela vai ser o vetor gradiente calculado no ponto A, produto escalar dele pelo vetor D. Tem que ser um produto escalar, porque o resultado aqui é um número, né? É um escalar. A terceira parcela é meio do produto da matriz hessiana calculada no ponto A, vezes a distância D, isso aqui dá um vetor, e nós vamos ter um produto escalar de D transposto vezes esse vetor. E, finalmente, se eu tiver aquela famosa vetor G, né, de funções, cada uma das funções de x, nós queremos calcular o valor dessa função em um ponto x, né, a partir do conhecimento do valor da função no ponto A, nós temos essa expansão aqui. O valor da função, das funções, né, porque isso aqui é um vetor, o valor das funções no ponto x vai ser o valor das funções no ponto A, conhecidas, né, mais a matriz jacobiana calculada em A vezes D. Isso aqui é um produto de matriz por um vetor, que dá um vetor, tá? O resultado de matriz vezes vetor é um vetor. Esse tema aqui eu vou passar por cima rapidamente, mas existem funções quadráticas, quer dizer, funções que só têm quadrados, chamadas formas quadráticas, né? Que seria uma matriz P vezes x, que dá um vetor, e um produto escalar, então, de x por esse vetor. Tá aqui, ó, x, produto escalar de P vezes x. Essas matrizes P, em geral, são qualquer, mas existe uma particular que é uma matriz A, que é simétrica, né? Que é obtida, então, por qualquer P que eu pegar, mais a transposta dele dividido por 2. Então, essa A é simétrica. E como ela é simétrica, né, em álgebra linear, nós sabemos que todos os seus autovalores são reais. E aí a gente pode classificar essas funções como positiva, semi-positiva definida, negativa definida e semi-negativa definida ou qualquer outra coisa. Vai depender dos autovalores lambda, i.
ela é positiva definida, né, se todos os autovalores forem positivos. Eles são reais, isso a gente já sabe, porque a matriz é simétrica, e além disso, positivo. Bom, uma outra interpretação de uma matriz ser positiva definida é quando o produto dessa matriz, por um vetor qualquer vetor de qualquer valor, com qualquer sinal, produto escalar dele por ele mesmo for positivo. Isso é uma outra forma de verificar se uma matriz é positivo definida. Ela será semidefinida se pelo menos um dos autovalores for nulo. Ela será negativa definida se todos os autovalores forem negativos. E negativo semidefinida se pelo menos um dos autovalores for zero e os demais negativos. E indefinida, né, no caso que nenhum desses que a gente passou. Bom, vamos então para o que a gente interessa, né, que são os mínimos e máximos de funções. Vamos começar com o caso em que eu não tenho restrições. Tá? Aqui estou trabalhando com funções de vetor, né? Função de um vetor de várias variáveis. Então, f de x, onde x é um vetor pertencente a real elevado a n, né? N é a dimensão do vetor. Para poder fazer esses estudos que nós estamos fazendo, eu vou admitir que essas funções sejam derivadas, né? Deriváveis até a segunda ordem. E no caso de otimização estrutural, essa função f de x é a nossa função objetivo, é o objetivo que nós queremos minimizar. Bom, se vocês pegarem aqui essa expansão aqui que eu pus em série de Taylor, de uma função de um vetor x, pegar aqui o valor da função do ponto A conhecido e jogar para o lado esquerdo aqui, eu vou ter uma diferença de função, um ΔF. Então, esse ΔF é o meu vetor gradiente escalar vetor D, né, que é a distância entre o ponto X e o ponto A. E meio do produto escalar de D pelo vetor, que é a matriz hessiana vezes D. Essa distância D, como vocês sabem, né, é um valor qualquer, pode ser pequena, grande, positiva, negativa, enfim, depende, em geral é pequeno para poder usar poucos termos da nossa expansão. Se vocês olharem só para esses dois termos aqui, é claro que o primeiro termo é dominante aqui, né? Ele é maior do que esse segundo que está aqui. O que acontece? Se eu estou num ponto de mínimo, para qualquer lado que eu vá, né, qualquer D que eu pegue, positivo, negativo, eu estou aumentando o valor da minha função, né? Ela era um ponto de mínimo. E, então, para que esse produto aqui, para qualquer D seja zero, né? O gradiente vezes D seja zero, e o D é arbitrário, é porque o vetor gradiente tem que ser zero. Então, essa é a nossa primeira condição de mínimo, é que o vetor gradiente seja zero. A segunda condição de mínimo é essa seguinte que está aqui. Vamos entender essa também, né? Essa aqui diz o seguinte: se eu estou num ponto de mínimo, para qualquer lado que eu sair, né, para qualquer D, o valor da minha, da minha função cresce, né? Então, se ele cresce, nós temos que ter que esse produto seja sempre positivo, né? Para qualquer D que eu ponha, né? Para qualquer lado que eu vá, o valor do ΔF cresce, né? Então, para que isso aconteça para qualquer D, é preciso, então, que a matriz hessiana seja positivo definida, né? Lembram-se, positivo definida
era aquela que vocês pegavam e pré-multiplicavam por um vetor e pós-multiplicavam por o mesmo vetor, e o resultado era um número positivo. Então, essas são as duas condições de mínimo, né? Que o vetor gradiente seja zero num ponto de mínimo e que a matriz hessiana seja positivo definida em um ponto de mínimo. Como vocês estão percebendo, eu estou falando em ponto de mínimo, né? Mas pode ser que tenha vários pontos de mínimo, então não há sempre a garantia de que aquele ponto seja um mínimo global, né? Pode ser um mínimo local da nossa função. Essas condições para que nós tenhamos um mínimo global são um pouquinho mais complicadas e eu vou deixar para comentar numa outra aula. Vamos fazer um exemplo aqui já. Imagine aquela nossa lata que tem um volume definido V, 300 mililitros de cerveja. Ela tem uma base com raio R e uma altura H. E nós queremos, então, minimizar o consumo de chapa para fazer essa lata. Então, vou minimizar a área, né? Que é π vezes R quadrado mais R vezes H. A área de chapa. A nosso volume, que é fixo, né? É πr quadrado vezes H. Para transformar isso num problema de uma única variável, eu vou fundir essas duas coisas aqui, esse A e esse V, numa única função objetivo. Essa daqui, f igual a r quadrado mais v sobre πr. Como a gente já sabe, a condição necessária para que eu tenha um mínimo é que a derivada primeira, né, no vetor gradiente, no caso de uma variável só é a derivada primeira, seja zero. E chegamos aqui em valores para R e para H. E para a gente verificar se é realmente um mínimo, né? Essa aqui é uma condição necessária, aqui nós temos desculpa, mas suficiente, e aqui nós temos a necessária, que é a derivada segunda, né? Nesse caso de uma variável, né? Não é matriz hessiana, é simplesmente a derivada segunda seja positiva. Então, essa aqui realmente é um mínimo. Bom, nesse caso, nós não tínhamos restrições, né? Mas podemos ter restrições, né? Então, vamos ver o mesmo problema daqui a pouquinho com restrições. Então, vamos ver como é que se coloca um problema de otimização com restrições. Coloca-se assim: minimizar uma função objetivo f de x sujeita a certas restrições. Eu chamo de H as restrições de igualdade, que podem ser colocadas nesse formato aqui, h de x igual a zero, e de G as condições de restrição de desigualdade, que pode ser colocada nesse formato aqui, menor ou igual a zero. O J aqui, o número de funções de restrição de igualdade, é E. Ele vai de 1 até J, né? Então, esse 1 até qualquer valor, por exemplo, P. Então, eu tenho um conjunto aqui de valores que esse J pode assumir. E o G é a mesma coisa, né? Tem um I aqui, GI, e esse I tem um conjunto de valores que ele pode assumir, né? Por exemplo, N, e está contido aqui num conjunto I. Bom, qualquer valor que vocês assumam para as variáveis de projeto, né, para o vetor X, vocês obtêm um projeto, né? Só que esse projeto pode ou não estar obedecendo às restrições. Se ele obedecer a todas as restrições, esse é chamado de um projeto viável, um ponto viável, de uma região viável, né? Uma região dentro da qual todos os pontos são viáveis.
Para resolver esse tipo de problema, então, de minimização com restrições, nós vamos colocar aqui uma chamada função lagrangiana, em que as condições, as restrições são multiplicadas por uma função chamada multiplicador de Lagrange. Então, eu tenho aqui HJ, né? Então, J variando de 1 até P, são restrições de igualdade, cada uma delas multiplicada por um multiplicador de Lagrange VJ. Então, dessa forma, eu transformei um problema que tinha restrições num problema que agora não tem mais restrições, né? Essa função, o lagrangiano, não tem restrições. Então, ela é um artifício matemático, né? A função lagrangiana é um artifício para transformar um problema de otimização com restrições de igualdade em um problema sem restrições. E a gente já sabe resolver um problema sem restrições, não é isso? É só calcular o gradiente da função e zerar esse gradiente. Isso é o que nós sabemos que acontece. Nesse caso, como eu estou calculando o gradiente dessa função L, que tem duas partes aqui, né? Tem a própria função objetivo e tem essa somatória de funções de restrição de igualdade vezes multiplicadores de Lagrange, o nosso gradiente, o nosso vetor gradiente tem duas partes, né? Uma parte que são as derivadas da função objetivo e outra parte que são as derivadas dessa segunda parte que está aqui, que são as funções de restrição vezes os multiplicadores de Lagrange. Então, aqui nós temos o nosso gradiente, né, calculado, e esse gradiente, então, igualado a zero para que a gente tenha, então, um mínimo. Se for necessário pesquisar, né, o gradiente, ou a matriz hessiana, para ver se ela é positivo definida, para a gente saber se é um ponto de máximo ou de mínimo, a mesma ideia se aplica, né? Nós vamos aplicar aqui o Nabla 2, né, que é a mesma coisa que calcular a matriz hessiana. Vamos calcular a matriz hessiana da função lagrangiana, que tem duas partes, né? A hessiana da função objetivo calculada no ponto candidato a ser mínimo, né? E a função hessiana, a matriz hessiana calculada para as restrições de igualdade H. Um exemplo, né? De novo a nossa lata com um volume fixo. Agora vamos usar, então, como função objetivo, a área da chapa que está sendo consumida. E a restrição que nós temos é uma restrição de igualdade, né? Eu quero que o volume seja igual a um valor dado V. Se eu passar o valor dado aqui para a esquerda, eu tenho a restrição de igualdade H colocada no formato que nós queremos, né? Que é igual a zero. Nosso lagrangiano está aqui, né? Eu tenho a função objetivo mais o multiplicador de Lagrange V vezes a restrição no caso de igualdade. Calculamos, então, o gradiente, né? E para que haja estacionariedade, esse gradiente tem que ser igual a zero. Então, todas as componentes aqui, né? Da derivada primeira do lagrangiano em R, em H e em V, né? Que é um multiplicador de Lagrange, tem que ser zero. E chegamos aqui a um resultado. Bom, vamos colocar isso na forma, então, de um teorema, né? Que é a condição de Karushi-Tucker. Então, Karushi-Tucker, KKT. Então, diz o seguinte: se x estrela é um ponto de mínimo, né, local do nosso problema, veja que está escrito local aqui, né? Ainda não sabemos se é global ou não. Com restrições de igualdade,
a condição de Cohn-Tucker para que nós tenhamos, então, para que esse ponto seja um mínimo local, a primeira delas, então, é essa que está aqui, né? Que é que o gradiente, então, do Lagrangiano seja zero. E impondo, claro, né, que as restrições de desigualdade e essa outra condição aqui que eu não mencionei ainda, que os multiplicadores de Lagrange sejam positivos. Então, essa é o teorema de KKT, né? Karush-Kuhn-Tucker. Nós temos aqui algumas outras coisas com relação a ser global ou não, mas eu vou pular e vou para a condição KKT para o caso de mais geral, né, em que eu tenha também restrições de desigualdade. Então, eu tenho aqui N, né? Não, desculpe. Tem as minhas restrições de igualdade H de x, J, J variando de 1 até P, e M restrições de desigualdade, GI de x menor ou igual a zero, para I variando de 1 até M. Para transformar uma variável de desigualdade numa restrição de desigualdade, uma restrição de desigualdade e uma restrição de igualdade, eu tenho que somar alguma coisa para que alguma coisa que é menor ou igual a zero passe a ser igual a zero. Então, nós vamos somar essas funções chamadas slack variables, né? Variáveis de folga, e vou colocar ao quadrado para que ela seja sempre positiva, para somada aqui nessa condição nos dê igual a zero. Então, esse é o truque, né? Nós vamos pegar as condições de desigualdade e colocar, então, essas variáveis de folga, essas slack variables ao quadrado, somadas em cada um. São novas variáveis, o problema está crescendo, né? Cuidado com isso, né? E vamos multiplicar, então, cada uma dessas restrições de desigualdade por um multiplicador de Lagrange UI, que constitui um vetor, né, de multiplicadores de Lagrange U. Então, agora, a função lagrangiana cresceu, né? A minha função lagrangiana, L, agora é função do vetor x, de variáveis de projeto, do vetor V, de multiplicadores de Lagrange das restrições de igualdade, do vetor U, dos multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade e do vetor S, de variáveis de folga que transformam as nossas restrições de desigualdade em restrições de igualdade. E a partir daí, então, nós conseguimos aplicar a condição de KKT, né? Então, a receitinha é a seguinte. Primeiro, escreva o seu Lagrangiano. Então, Lagrangiano de U, de V, de U e de S, né? Então, ele tem a função objetivo, f de x, tem aqui a somatória das restrições de igualdade vezes os multiplicadores de Lagrange V, mais a somatória das restrições de desigualdade mais as variáveis de folga S ao quadrado, tudo isso multiplicado pelos multiplicadores de Lagrange U. E aí nós calculamos as condições gradientes, né? Impomos aí o que o KKT diz, né? Ou seja, vamos derivar o lagrangiano nas variáveis e igualar a zero. Então, derivamos nos x, derivamos nos multiplicadores de Lagrange V das condições de igualdade e derivamos nos multiplicadores de Lagrange U das condições de desigualdade. E tem mais variáveis, né? Tem as variáveis de folga. Então, temos que também derivar o lagrangiano nas variáveis de folga S
igualar a zero. É interessante vocês verem o que essas derivadas acabam fazendo, né? Ah, quando vocês derivam, né, alguma coisa aqui, por exemplo, em, em U, né, igual a zero, vocês vão ter que a única parcela que tem U é essa última aqui, né? Então vai sobrar esse parênteses aqui, que é a restrição de desigualdade mais o S ao quadrado. Só isso que sobra quando deriva o lagrangiano nos U's, né? Nos multiplicadores de Lagrange U. Quando vocês derivam o lagrangiano em S, nas variáveis, nas slack variables, né? Nas variáveis de folga, vocês percebem que só sobra, né? O, o U vezes o S, né? Na verdade, 2U vezes S. Então, é isso aqui, ó, 2UI vezes SI, igual a zero. E aí nós temos que checar tudo isso, né? Se os S ao quadrado são realmente positivos, né? Não pode ser negativo, né? Já que ele é ao quadrado. E também que os multiplicadores de Lagrange são, né? E necessariamente são positivos, né? Esses U's. Vamos pular esse pedaço aqui e vamos para os exemplos direto. Então, tem aqui uma função de duas variáveis, é x1 e x2, essa função aqui de duas variáveis. Vamos ter aqui condições, né, restrições de desigualdade, que estão aqui colocadas. O caminho é, primeiro, escrever a nossa função de Lagrangiano, L, que é a nossa função objetivo, né? Está aqui a função objetivo, mais os multiplicadores de Lagrange vezes as restrições de desigualdade, em que cada uma delas está transformada de igualdade, somando aqui variáveis de folga S. E aí colocamos a condição gradiente, né? Que o gradiente de L seja zero. Então, nós temos aqui a derivada de L em x1, a derivada de L em x2, a derivada de L, né, do Lagrangiano, nos multiplicadores de Lagrange U, olha o que acontece. Só sobra os parênteses aqui, né? Esses parênteses são as restrições de desigualdade somadas com as variáveis de folga ao quadrado. Então, é isso que sobra aqui. E as derivadas parciais do nosso Lagrangiano nos S's é mais simples ainda, né? Porque o que sobra é duas vezes U vezes S, né? Então, sobra isso aqui, ó. O I vezes SI igual a zero. Aquele 2 nem precisa escrever, né? Porque o 2 não é zero. E aí nós temos que checar, né? Essas chamadas condições de chaveamento para ver se elas têm sentido, né? Então, a gente pega, por exemplo, o 1 e o 2 iguais a zero e vê o que acontece. O que acontece é que aparece S ao quadrado negativo, né? O que não pode acontecer, né? Se puser o 1 igual a zero e S2 igual a zero, também dá besteira, né? Dá S2 ao quadrado negativo. Se puser S1 igual a zero e o 2 igual a zero, também é besteira. Então, no final, o que sobra aqui é que o S1 é zero e o S2 é zero. E aí sim a gente tem, procurando aí o problema, né? Voltando atrás do problema, temos aí um candidato a mínimo válido, né? E um valor mínimo também para a nossa função objetiva. Um outro exemplo, nós temos aqui um gerador, dois geradores elétricos, para alimentar uma carga de pelo menos 60 unidades de um certo consumidor. O custo de operação é função da produção de energia. E queremos, então, minimizar, né, esse problema. Então, a unidade de potência do gerador 1 é
o custo, né? Desculpe, o custo da unidade de potência do gerador 1, então, tanto 1 kW custa tantos reais, né? É dado por essa expressão aqui, 1 menos P1 mais P1 ao quadrado, onde P1 são as potências, né, de cada gerador. O gerador 2, o custo, então, é 1 mais 0,6 de P2 mais P2 ao quadrado. São funções não lineares, né? As nossas variáveis de projeto, obviamente, são as potências, né? Nominais, aí, unitárias de cada nosso gerador. Então, a função objetivo, o custo total, é a soma, então, do primeiro com o segundo, né? Do custo do primeiro e o custo do segundo. Quais são as limitações, né? A limitação que a gente viu lá é que a soma de potências aí dos dois geradores vai ter que atender, né, no máximo a 60 quilowatts, né? Ou qualquer outra unidade de potência que a gente quiser usar, megawatts, gigawatts, sei lá. Então, nós temos uma função de restrição de desigualdade. Eu passei o 60 aqui para o lado esquerdo e coloquei tudo na forma que fique menor ou igual a zero, que é a forma padrão de uma restrição de desigualdade. Outras restrições óbvias também é que o gerador não pode gerar potência negativa, né? Isso não acontece. O gerador só pode gerar potência positiva. Então, está aqui colocado dessa forma aqui. O lagrangiano desse problema é a função objetivo, está aqui a função objetivo, que nós copiamos aqui de cima, mas os, os multiplicadores de Lagrange, que são 3 aqui no caso, porque eu tenho 3 restrições de desigualdade, multiplicados por cada uma das restrições de desigualdade, transformadas em restrições de igualdade por soma de variáveis de folga, S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, S3 ao quadrado. Para que seja um mínimo, né, a condição do KKT, né, a condição gradiente, é que o vetor gradiente do Lagrangiano seja zero. Então, derivamos o L em x1, o L em x2, derivamos o L em U1, né? Na hora que eu faço isso, sobra o que está aqui em parênteses. Derivo em U2, aí sobra esse outro parênteses aqui. E derivo em U3 e sobra esse terceiro parênteses que está aqui. Então, está aqui, né? Derivado em U1, U2 e U3. Isso aqui também tem que ser igualado a zero. E, finalmente, eu tenho que derivar nas variáveis de folga, né? S1, S2 e S3. E, como vocês percebem, só sobra, né? 2U1 vezes S1, 2U2 vezes S2 e 2U3 vezes S3. Que está aqui. E temos que verificar, né, se essas variáveis de folga ao quadrado são realmente positivas. Tem que ser, né? Tudo ao quadrado tem que ser positivo. E que também os nossos multiplicadores de Lagrange U sejam positivos. Um terceiro exemplo é uma treliça, né, de 2 barras. E vamos fazer aqui o equilíbrio do nó A. Aqui está faltando uma medida, né, que é a medida na horizontal aqui, que é 4 metros. Que na vertical é 3 metros, na horizontal é 4 metros. A carga é 1.200 quilonewtons e o nosso material tem uma tensão admissível de 16 quilonewtons por centímetro quadrado. O que eu estou querendo minimizar aqui é o volume da treliça, né? Ou seja, calcular a área da seção transversal de cada barra multiplicado pelo comprimento vai nos dar o volume total da nossa treliça que eu quero minimizar.
Para descobrir as forças nas barras, eu uso aqui o equilíbrio desse nó A. Então, soma de forças na vertical igual a zero, soma de forças na horizontal igual a zero, eu chego nas forças nas barras. Aqui, os cossenos e senos aqui são tirados desse triângulo aqui, 3, 4, 5. Lembrando que está faltando aqui uma dimensão 4 metros. Verificamos, então, as tensões em cada barra. Devido à força pela área da seção, tem que ser menor que a tensão admissível. As nossas variáveis de projeto são óbvias aqui, né? São as áreas das seções transversais das duas barras, né? Que é o que eu quero minimizar, no fundo, né? Para poder minimizar o volume total da treliça. Nossa função objetivo, volume, né? É o comprimento de cada barra vezes a área da seção daquela barra, que está tudo em centímetro. As tensões, né? Força dividido por área, tem que ser menor que um certo valor, né? A tensão admissível, 16 kN por centímetro quadrado. Passando isso para o lado esquerdo, nós temos colocado no formato que eu quero, né? Função de restrição de desigualdade tem que ser menor ou igual a zero. Então, faço isso para as duas barras. E, além disso, eu tenho uma restrição, que é que a barra tem que existir, né? A área da seção transversal tem que ser maior que zero, né? Não pode ser zero, não pode ser negativa. Então, montamos o Lagrangiano. Pego a função objetivo, que é o volume, tá? Pego cada uma das restrições de desigualdade, multiplico por multiplicadores de Lagrange e transformo cada uma dessas restrições de desigualdade em restrições de igualdade, colocando funções variáveis, né? Desculpe, de folga S, né? Então, aqui temos o Lagrangiano completo. E aplico as condições necessárias, né, de KKT, né? Karush-Kuhn-Tucker. Então, derivo o L nas variáveis, em x1 e em x2. Derivo o Lagrangiano nos multiplicadores de Lagrange, né? Então, na hora que eu derivo em U1, sobra esse primeiro parênteses. Na hora que eu derivo em U2, sobra esse segundo parênteses. Em U3, e vai indo, né? Sempre sobra a restrição de desigualdade mais a função, a variável de folga ao quadrado. E depois eu derivo, né, o Lagrangiano nas variáveis de folga, né? Então, derivando em S1, o que sobra é 2 vezes o 1 vezes S1. Derivando em S2, sobra 2 vezes o 2 vezes S2, e assim por diante. Então, nós temos que respeitar essas condições, que são as chamadas condições de chaveamento. E, além disso, eu preciso, né, garantir que as multiplicadores de Lagrange sejam positivos, né, e que as variáveis de folgas ao quadrado sejam positivas. E aí começa aquela brincadeira, né, de testar todas as possibilidades, né, e para que isso aconteça, né, para que esse produto aqui seja zero. Então, uma maior parte das possibilidades acaba dando em absurdo, né, coisas que não podem acontecer. O caso em que nós temos um resultado é o caso em que o S1 é zero, o S2 é zero, o U3 é zero e o 4 é zero. Aí tem um resultado que é um mínimo, que por enquanto é um mínimo local, né? Nós não temos ainda aplicado as condições para saber se é um mínimo global. Nesse caso em particular, é um mínimo global, isso dá para provar, porque as nossas matrizes hessianas
são positivas semidefinidas, e é um problema convexo. Isso aqui a gente vai ter que estudar ainda, o que é um problema convexo. Isso aí, se tudo isso acontece, esse mínimo é um mínimo global. O último exemplo é uma viga, né, de vão L igual a um número esquisito aqui, né, 400 dividido por 15 centímetros, suportando aqui na extremidade uma carga vertical de 150 quilonewtons, e o nosso material ele tem uma tensão normal admissível de 1 quilonewton por centímetro quadrado e uma tensão de cisalhamento admissível de 0,2 quilonewtons por centímetro quadrado. A seção é retangular, base B, altura D. Existe uma relação aqui de que a altura não pode ultrapassar 2 vezes a largura. Uma restrição arquitetônica, né, para essa viga. Bom, então, vamos em frente, né? Calcula o momento fletor máximo, né, no engaste, força vezes distância, a força cortante máxima, né, que é o valor da força. Calculamos a tensão normal, sigma, que é o momento máximo dividido pelo módulo resistente à flexão de uma seção retangular, que é BD quadrado sobre 6. Então, essa tensão tem que ser menor que a tensão normal admissível. A tensão de cisalhamento máxima é a força cortante dividido pela área da seção, B vezes D, e multiplicado por 1,5, né? 3 sobre 2. E tem que ser menor do que a tensão admissível tal do nosso material. As nossas variáveis de projeto são as dimensões da seção, né? Por quê? Porque se eu vou mudar as dimensões da seção, eu estou mudando o volume, né, da minha viga, né? Estou mudando a quantidade de material que eu estou gastando. Então, a função objetivo é basicamente a área da seção, né? Que como o vão é único, né? Não muda, ele é constante. Então, a área da seção é o que muda quando eu vario as dimensões da seção. Aqui estão as condições de desigualdade, né? A condição da tensão normal máxima, a condição da tensão de cisalhamento máxima, sempre colocada dessa forma aqui, né? Menor ou igual a zero. E temos aquela condição, né, da restrição de que a altura não pode ser maior que 2 vezes a largura, né? Uma condição arquitetônica. E também, né, que para que a viga exista, não pode ter base menor do que zero, nem altura menor do que zero. Agora compomos o nosso Lagrangiano, que é a função objetivo, que é a área da seção, mais as variáveis, desculpe, as restrições de desigualdade somadas com as variáveis de folga S ao quadrado, cada uma delas, né? E cada uma dessas restrições de desigualdade, multiplicada por um multiplicador de Lagrange U. O 1, o 2, o 3, o 4. São 4 restrições de desigualdade. E as nossas condições, então, gradientes, são que o gradiente de L seja zero. Então, eu derivo o L em x1, em x2, são as variáveis de projeto, largura e altura. Derivo o lagrangiano nos multiplicadores de Lagrange, como vocês já sabem, quando eu derivo em U1, sobra esse primeiro parênteses, quando eu derivo em U2, sobra esse segundo parênteses, e assim por diante. E depois derivo nas variáveis de folga, S, né? Então, derivando em S1, fica 2U1, S1. Derivando em S2, fica 2U2, S2, e assim por diante. Então, nós temos aqui as chamadas condições de chaveamento, né? O 1 vezes SI, desculpe, o I vezes SI igual a zero, e nós temos também que impor, né, que os multiplicadores de Lagrange sejam positivos, né, e que os
as variáveis de folga, as slack variables ao quadrado, sejam positivas. Então, a gente vai testar essas condições aqui de chaveamento, que, em geral, dão bobagem, né? Dão coisas que não podem acontecer, né? Ou absurdos, ou coisas que não impossíveis de acontecer. E algumas delas dão alguns resultados, né? Aqui tem alguns resultados, e nesse caso específico, né, nós temos três dessas condições que dão resultados válidos, né? E esses resultados válidos vão ter que ser testados de novo, né, para ver qual que seria um mínimo global. Nesse caso, não tem, né? Vocês teriam faixas de validade aqui, faixas de, de D e de B, dentro das quais nós temos soluções de mínimo. Então, esses são os exemplos, né, da aula de hoje. E eu estou propondo aqui um quinto exemplo para ser tentado ser feito em casa, né? Nós temos um tripé de alumínio de altura H para suportar uma carga vertical de 60 kN. A base do tripé é um triângulo equilátero com lados B igual a 120 centímetros. As três barras do tripé têm seção circular maciça de diâmetro D. E a tensão admissível do material é dada. E também é dado o modo de elasticidade do material. Mas para que isso? Para poder a gente determinar a carga de flambagem dessas barras, né? Então, nós queremos que a tensão admissível não seja excedida, mas que também não se exceda a carga crítica de flambagem da barra com um coeficiente de segurança 2. Além disso, a nossa altura tem uma limitação, 50 centímetros no mínimo e 500 centímetros no máximo. E o diâmetro também tem uma limitação de meio centímetro no mínimo e de 50 centímetros no máximo. Então, esse é o problema que está sendo colocado para ser tentado aí, né, para vocês tentarem resolvê-lo usando aí as condições de Karushi-Kontak, né, KKT. Por hoje é isso, então.